Olha só, a gente vive num mundo de caças invisíveis, de frotas de porta-aviões, e a ideia de que o poder de verdade ainda está nas botas no terreno pode parecer meio ultrapassada, né? Mas existe uma teoria geopolítica muito poderosa que argumenta exatamente o contrário. Ela diz que o exército continua sendo a peça-chave no xadrez global. Bora entender o porquê disso? A pergunta central é essa, né? Numa era de drones, de porta-aviões, de caças super tecnológicos, essa ideia de botas no terreno não soa um pouco antiquada? Pois é, uma teoria geopolítica bem influente sugere que não. Na verdade, ela vai além. Diz que o poder terrestre é mais fundamental do que nunca. Para a gente entender essa primazia, vamos primeiro dar uma olhada na teoria. Tudo começa com um jeito bem específico de enxergar como as nações interagem no cenário mundial. Essa visão tem um nome, realismo ofensivo, uma ideia popularizada pelo teórico John Mearsheimer. A premissa é até que simples, sabe? No mundo sem um governo global, a melhor maneira de um país garantir que vai sobreviver é se tornando o mais poderoso possível. É um jogo de soma zero, e essa busca por poder acaba moldando o jeito que as nações usam sua força militar. E aqui está a primeira grande peça do quebra-cabeça do Mearsheimer, o que ele chama de poder de parada da água. Pensa só nos oceanos como se fossem as maiores muralhas do mundo. São barreiras naturais gigantescas que fazem com que qualquer invasão por mar seja uma das operações militares mais difíceis e caras que existem. O que esse slide mostra aqui de forma brilhante é a distinção de papéis. Marinhas e forças aéreas são incríveis para punir um inimigo. Elas podem bombardear, criar bloqueios, causar muita destruição, mas elas não podem conquistar e ocupar um território. Elas não podem governar uma população. Para isso precisa de um exército. Isso leva a gente para um ponto que é crucial, parece óbvio, mas é profundamente importante. A política, a economia, a vida em si, tudo acontece em terra firme. Nós somos, no fim das contas, animais terrestres. E esse slide ilustra isso perfeitamente. Cidades, indústrias, recursos, as próprias pessoas, tá tudo em terra firme. Portanto, a lógica é simples. Quem controla a terra, controla a base do poder de um Estado. Controlar o mar ou o ar é um meio para chegar a um fim. Controlar a terra é o fim em si. Ok, com essa base teórica toda montada, agora sim a gente pode construir o argumento central. Por que o exército é o ramo principal das Forças Armadas? Dá para a gente resumir essa importância em 3 pilares. O primeiro é o poder decisivo. Quer dizer, as outras forças preparam o caminho, abrem a porta, mas é o exército que entra e garante a vitória física. O segundo, a administração da vida. Depois que o conflito acaba, é o exército que fica para restaurar a ordem, para implementar a vontade política. E por fim, a inércia geográfica. Em países muito grandes, continentais, só uma força terrestre consegue de fato estar presente em todo lugar, garantindo que o território continue unido. Essa citação aqui resume a ideia central perfeitamente. Se a vida acontece na Terra, a força que domina a Terra é, por definição, a mais importante. Ela que executa a soberania na sua forma final. Tudo bem, mas como é que essa teoria toda funciona na prática, no mundo real? Vamos analisar um estudo de caso bem fascinante. A ideia de uma fortaleza sul-americana. A visão estratégica aqui seria transformar o continente em uma espécie de ilha continental. Graças àquele poder de parada da água, a América do Sul já é bem isolada geograficamente de outras grandes potências. A ideia é pegar essa característica natural e transformar o continente numa fortaleza quase inexpugnável. E a estratégia para isso se baseia em 2 camadas. A primeira camada é usar a marinha e a aeronáutica para criar uma zona de negação de acesso, basicamente transformando o oceano num fosso mortal. O objetivo é que qualquer força invasora chegue à costa já muito enfraquecida, com a logística toda bagunçada. E aí entra a segunda camada. Em terra, o inimigo enfraqueceria e daria de cara com a força decisiva e final, o exército. E olha que interessante, o próprio continente ajuda nisso. A geografia sul-americana é uma arma por si só. A selva amazônica, a cordilheira dos Andes, tudo isso cria zonas de negação terrestre naturais, que são verdadeiros pesadelos logísticos para qualquer exército invasor que não esteja acostumado com elas. Para essa fortaleza funcionar de verdade, 3 pilares seriam essenciais. Primeiro, autossuficiência industrial, para não depender de ninguém de fora. Segundo, linhas de comunicação internas, como ferrovias e estradas para mover tropas rapidamente de um lado para o outro. E terceiro, uma defesa em profundidade, usando o tamanho do território para cansar e exaurir o invasor. E perceba, em cada um desses pilares, o exército é a peça fundamental. Certo. Então, o que tudo isso significa para o futuro? Qual é a grande conclusão geopolítica de uma estratégia como essa? A grande sacada é a seguinte:
Isso representa um verdadeiro cheque-mate geopolítico. O oceano isola o campo de batalha. E dentro desse campo de batalha isolado, quem tem o exército mais forte e controla a terra é quem dita as regras. A superioridade naval de um invasor se torna quase irrelevante se ele não consegue sustentar uma ocupação em terra firme. Isso deixa a gente com uma pergunta no ar, uma provocação para o futuro. Será que poder global não será mais definido por frotas que cruzam oceanos, mas sim por blocos continentais, autossuficientes e quase impenetráveis, onde exércitos gigantescos são os verdadeiros reis? A resposta para isso pode muito bem estar redesenhando o mapa do poder mundial.